Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as instalações hidráulicas e como que elas devem ser executadas, quais são os cuidados dentro da nossa obra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso objetivo é permitir que os usuários tenham acesso seguro e constante de água de boa qualidade, porque a gente sabe que isso é essencial. Quando a gente fala de instalações hidráulicas, a gente está falando desde a água que chega das estações de tratamento até o momento em que a gente vai devolver ela para a rede de esgoto pública. E esse processo passa pela rede de água fria, rede de água quente, rede de incêndio e rede de esgoto. Todas essas quatro redes compreendem as instalações hidráulicas. As redes de água fria são a água que a gente usa no dia a dia mesmo. A rede de água quente que a gente precisa separar é justamente quando a gente precisa aquecer essa água. Para as redes de incêndio, a gente vai falar um pouco também que a gente precisa ter uma reserva de incêndio e projetar e executar de acordo com ela. Por fim, a gente tem as redes de esgoto, que faz com que toda essa água utilizada retorne às redes de esgoto municipais e essa água possa continuar o seu ciclo. Os materiais necessários diferem, às vezes, de acordo com o projetista e como que ele quer escolher executar essa obra. Para os tubos, a gente pode ter os tubos de aço de carbono galvanizado, a gente tem os tubos de cobre. Esses tubos metálicos, eles são excelentes quando a gente fala da temperatura que eles conseguem suportar. E a gente também tem os tubos de plástico, onde o mais conhecido aí é o tubo de PVC, que muitos de vocês já devem conhecer do seu dia a dia. Esses tubos eles compõem grande parte das instalações porque são eles que transportam a água de um lado para o outro. Além disso, a gente vai ter aí a caixa de descarga, os reservatórios, onde a gente vai guardar essa água, popularmente conhecido como caixa d'água. Quando a gente olha mais para a rede de esgoto, a gente vai ter a caixa de gordura, que é necessária para que a água se separe dessa gordura antes de ir para a rede de esgoto. A gente vai ter o sanitário, que obviamente todos vocês conhecem, e a gente precisa tomar alguns cuidados quando for fazer essas instalações, principalmente com relação a cheiro e tudo mais. E aí, para isso, a gente também tem os sifões, que a gente usa nos projetos de banheiro, principalmente. Além disso, falando do incêndio, a gente tem aí as mangueiras de incêndio, que às vezes em alguma edificação pode ser um hidrante, que podem ser mangueiras diferentes, que podem também entrar no projeto não tão relacionado à água também, os extintores, e tudo isso compreende o que a gente precisa para que o ambiente seja habitável e seguro para todo mundo. Além disso, para poder conectar todos esses tubos e fazer com que a instalação funcione, a gente tem as conexões, que aí o material que vai ser utilizado, se vai ser de cobre, de aço, depende muito da decisão do projetista. Na execução, uma coisa que a gente precisa ter em mente e sempre ter certeza é de que a água não vai deixar de ser potável. Então, uma das grandes prioridades nossas aqui é fazer com que a água que chega para os nossos usuários, ela seja com uma potabilidade aceitável e não seja suja e, de alguma maneira, contaminada até pelos próprios tubos. Quando a gente vai executar isso, esses pontos que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa manter o interior dos tubos sempre limpos, então a limpeza, principalmente em projetos e execução de instalações hidráulicas, é essencial. A gente precisa sempre observar o que os fabricantes estão dizendo a respeito dos seus próprios materiais, porque é nessas definições e orientações que a gente vai saber como é que a gente deve manusear, transportar, guardar e cuidar bem desses materiais para que a gente não tenha nenhuma intercorrência, né? Além disso, antes de realizar as juntas, quando a gente vai juntar a conexão com o tubo e os diversos materiais que constituem o projeto de instalações, a gente precisa limpar muito bem para que as conexões sejam feitas de uma maneira que não haja vazamentos e que não corra sujeira dentro. Além disso, quando a gente fala especificamente de reservatório, a gente sabe que o calor faz com que, às vezes, exista alguma dilatação. Então, todas as vezes que a gente for lidar com reservatórios, a gente precisa prever a deformação que esses reservatórios vão sofrer. Um ponto muito importante, principalmente quando a gente usa materiais de plástico, como eu citei o PVC, é como que ele vai se comportar com relação à temperatura, porque ele tem uma resistência menor com relação aos materiais metálicos. Como eu já falei, a gente precisa garantir a potabilidade da água. E tudo isso que eu estou falando e muito mais, né? Eu estou dando direcionamentos base, mas o que a gente precisa mesmo é acompanhar toda a descrição que a norma fala de como a gente deve
executar esse projeto de instalações. E todas as vezes que a gente for fazer alguma alteração, que quando a gente estiver na obra, a gente precisar fazer alguma coisa diferente do que está no projeto, a gente precisa validar e conversar com o projetista que executou. Quando a gente vai falar de qualidade, para instalações hidráulicas, a gente tem basicamente 2 caminhos para seguir. A gente tem uma inspeção visual, em que a gente consegue observar como é que está a posição dos tubos, a gente consegue observar se as juntas estão bem feitas, a gente consegue perceber se está tendo vazamentos ou não. E, além disso, esse material ele precisa suportar alguma carga. Então, a gente também pode fazer diversos ensaios de carga, que são um pouco diferentes para cada uma das redes, como vocês vão conseguir ver nas normas, tudo bem? Ainda sobre as normas, a gente tem 4 normas reguladoras aqui, que cada uma fala sobre os 4 tipos de redes que eu mostrei para vocês anteriormente. A gente tem a NBR 7198, que fala sobre as instalações prediais de água quente, que a gente precisa separar da água fria para que a gente consiga ter uma execução melhor desse projeto. A gente tem a NBR 13714, em que a gente fala de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. A gente sabe que nunca quer que alguma intercorrência como essa aconteça, mas a gente precisa se preparar e executar esse projeto para que não hajam problemas. A gente tem a NBR 9649, com projetos de redes coletoras de esgoto sanitário, que é onde a gente vai levar toda essa água de volta às redes de esgoto municipais. E, além disso, a gente tem a principal, que é a rede de instalação predial de água fria, a NBR 5626, que vai ditar aí todos os processos que a gente precisa tomar para que essa instalação aconteça da melhor maneira. Para finalizar, um ponto muito importante é que, caso a gente não execute bem essa obra e a gente não siga tudo que está descrito nessas normas, acidentes muito ruins podem acontecer, como os canos estourarem, como tiverem alguns vazamentos, né? E aí a gente precisa sempre estar muito atento a tudo isso que a gente está fazendo, para que principalmente também a potabilidade da água não seja contaminada, né? Não seja comprometida. Estou aí disponível para qualquer dúvida e enfim, sigam as normas e conversem conosco para que a gente possa tocar essa obra juntos. Muito obrigada.